Escreveu Marcos, capítulo de número 2, e assim nós daremos prosseguimento ao nosso culto tão maravilhoso, como Deus está neste lugar. O Dedé não é a primeira vez não, né? Não. Deus abençoe, que alegria tê-los conosco, maravilha. Leamos a palavra do Senhor em Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Enquanto vocês procuram, vamos cantar um pedacinho do 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está a tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Todos juntos cantem. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Juntos! Fala-me suave, fala Jesus, fala com a gente, fala Senhor, fala conosco, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som.
dá para cantar só uma parte, né? A gente queria cantar só um pedacinho, mas não dá. São hinos que nos envolvem na adoração. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Quantos encontraram, pode dizer comigo amém? Amém. Querido, já tem também a colinha no telão. Você que está sem o exemplar bíblico e porventura não encontrou, a gente prossegue com a leitura. Acompanhe pelo telão, pela palavra, você que necessita dos dois. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Glória a Deus. Oremos. Pai, fala conosco conforme a tua palavra, conforme o teu querer. Espírito Santo nos inspira mais uma vez a trazer aquilo que a tua igreja precisa ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Pai, aqui estamos com os nossos corações abertos e entregues a ti como terra fértil para receber a tua boa e infalível semente, que é a tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Tomem os vossos assentos, queridos irmãos. Mais uma vez eu quero manifestar a minha alegria em estar reunido novamente com o povo de Deus, desta vez para falarmos um pouco sobre a missão da igreja. Nós já usamos esse texto algumas vezes para falarmos sobre culto doméstico, para falarmos sobre cura, mas hoje o Espírito Santo me inspira a utilizar este episódio, esta cura, este milagre que Jesus realizou em Cafarnaum, para transmitir ensinamentos sobre a missão da igreja. Hoje é um culto de primícias, hoje também é um culto de missões, e particularmente essa palavra fala muito ao meu coração. Eu me identifico muito com a geografia bíblica, me identifico muito com Cafarnaum, e eu amo a arqueologia bíblica, e por isso nós compreendemos que a arqueologia, ela vem registrando que houve ali uma história, edificações, uma civilização. E todas as vezes que eu chego em Cafarnaum, eu sou profundamente tocado pelas escrituras sagradas, porque Cafarnaum foi um quartel general do nosso Senhor Jesus. Em Cafarnaum existe lá as ruínas da sinagoga que Jesus mais pregou em seu ministério. Segundo historiadores, segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, Jesus tinha uma popularidade de 80% a 90% das pessoas amavam Jesus, queriam ouvir Jesus. Os doutores da lei ouviam Jesus, como neste episódio.
E Marcos nos faz entender um pano de fundo, a identificarmos como foi a entrada de Jesus. Cafarnaum é banhada pelo mar da Galileia, uma cidade que estava em sua evidência quando Jesus mudou-se para lá, quando Jesus frequentava a cidade de Cafarnaum, uma cidade de cunho portuário muito importante, uma cidade com um fluxo muito grande, e Jesus, ele migra para lá, ele passa a maioria do seu tempo, depois que ele saiu de Nazaré, para Cafarnaum, e é uma cidade, hoje a gente enxerga uma cidade pequena, mas para o momento em que Jesus viveu, uma cidade grande de sua importância comercial e portuária também. Mas toda a cidade há de se saber que tem uma entrada, há de se saber que tem ali os seus portões, as suas entradas, ou a sua entrada ou entradas principais. Mas pelo que Marcos nos relata, Jesus não entrou de forma popular em Cafarnaum. Jesus entrou meio que em off, porque depois que ele estava dentro de uma casa, e supostamente esta seja a casa de Pedro, porque Pedro lá residia, talvez ele entra ali pelo mar da Galileia em um dos barquinhos que ele costumava usar, e entra meio em off, e quando ele estava em casa, supostamente a casa de Pedro, eles descobriram que Jesus estava lá. A primeira lição que a gente aprende aqui é que não tem como esconder Jesus. Quem vive Jesus, quem entregou a sua vida a Ele, quem convive com o Mestre, mesmo que ele tenta maquiar, as pessoas olham para a gente e dizem: você tem algo diferente. Você é diferente, você age diferente. Não tem como esconder a presença de Jesus, porque a presença de Jesus muda o ambiente. O coração que tem Jesus é diferente. A mente cujo domínio foi entregue ao Senhor Jesus também é diferente. É uma transformação de dentro para fora. Oh, aleluia! Jesus é extraordinário. Em todos os lugares que ele chega, ele muda o ambiente. E esta é uma característica da igreja missionária. Uma das características da igreja missionária é uma igreja que se percebe através dela a presença de Jesus. Se percebe através dela o fruto do Espírito Santo. É uma igreja que atrai e não uma igreja que repele. É uma igreja que abraça, que se importa, que tem empatia e não apatia. É uma igreja cujo aspecto e o comportamento exala o perfume de Cristo. Que coisa extraordinária! Não tem como esconder Jesus. E de fato Jesus ali entrou meio em off e soube-se que Jesus estava em casa. Irmãos, dentro deste verso nós já pregamos aqui sobre culto doméstico, sobre culto em casa, e que a gente vai trazer aqui alguma reflexão sobre isso também. Como é diferente ou diferenciada a casa que Jesus habita nela. E aqui eu me refiro à casa física, aquela que a gente constrói para o nosso conforto e nosso descanso. Mas também eu me refiro a esta casa que somos nós. Nós somos casa de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Que preciosidade, irmãos. O Espírito Santo habita em nós. Eu fiquei estarrecido há um tempo atrás, em que eu conversava com alguém para ser integrado no corpo da comunidade cristã, Missão Reviver, e esta pessoa me dizia: pastor, tem 30 anos que eu trabalho, sou metalúrgico, e a gente vai conversando, e essa pessoa disse: até hoje ninguém sabe que eu sou
crente, servo do Senhor, evangélico. Eu falei, não. Alguma coisa está errada. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E não são pelas nossas palavras, são pelas nossas atitudes. Nosso comportamento precisa revelar Jesus em nós. Glória a Deus. E se Jesus está em nós, repito, estou frisando, não tem como as pessoas não perceberem. Se nós nos relacionamos com Ele, vamos abrir um pouco o leque da palavra. Lembra de Pedro na noite da negação? Você se parece com ele, não? Está enganado, é outra pessoa. Mas você se veste como? Não, eu não. A sua fala te denuncia? Não. 3 vezes Pedro nega Jesus. Irmãos, é impossível professarmos o nome de Cristo, tê-lo em nossa vida, e as pessoas não perceberem, no mínimo, algo diferente em nós. No mínimo a gente vai falar igual, no mínimo a gente vai se comportar igual. A roupa fala sobre conduta, nós vamos ter esta conduta. Não tem como. Sabe aquele hino que a gente canta? Jesus Cristo mudou. Eu sei que vocês sabem, cantem comigo. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele entra e muda. Quantos foram mudados por Ele? Ele continua pronto para nos moldar segundo o seu caráter. E melhor, Ele está esta noite, neste lugar, através do seu Espírito. Sintamos a sua presença neste lugar, para nos moldar, para nos transformar. Aleluia! Eles descobriram Jesus. E a casa ficou super lotada, porque onde Jesus está, uma das características de Jesus é atrair pessoas. Sim ou não? Algumas pessoas até o interpretam mal, pensam que ele veio para atender os nossos caprichos, como a multidão, pastor Jean, como a multidão o seguia pela comida, pelos pães e pelos peixes que ele multiplicava. Aí ele olhou tudo aquilo e disse: vocês estão me seguindo, né? Pela comida que perece, pelos pães que eu multiplico, pelos peixes, mas vocês devem perseguir e trabalhar por uma comida que não perece. E diga-se de passagem, Jesus tem todas as bênçãos para derramar sobre a nossa vida. Mas o maior interesse nele é que eu e você possamos ser o seu verdadeiro discípulo, aquele que leva o seu amor, a sua palavra às pessoas carentes e necessitadas. Aquele ambiente se torna em um ambiente superlotado. Mas pastor, é evidente, as casas naquela época eram tão pequenininhas. Sim, era. Se você for hoje em Cafarnaum, você vai ver que em cima das ruínas da casa de Pedro, segundo os arqueólogos, existe lá hoje uma igreja octagonal, feita em cima das ruínas da casa de Pedro. Você vai ver o tamanhozinho da casa, os cômodos tão pequenininhos. Mas o que me chama a atenção é que a presença de Jesus, ao ser descoberta naquele lugar, aquela casa se tornou pequena ainda mais. E a notícia se espalhou na cidade, e as pessoas foram atraídas até onde Jesus estava, e de repente alguns pensaram consigo: Jesus está aí.
a gente precisa fazer alguma coisa por alguém que a gente conhece. Vamos levá-lo até Jesus. Mas como a gente vai fazer para levá-lo? Ele é paralítico. Como a gente vai fazer para conduzi-lo até Jesus? Não importa, vamos levá-lo em cima da cama. Vamos levá-lo até a presença de Jesus. E eles tomaram essa iniciativa, pegaram aquele homem, colocaram em cima da cama, era paralítico. E quando eles chegaram, eles não conseguiram entrar. Porque aquele ambiente estava sendo ou tinha sido contagiado com a presença de Jesus. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que onde Jesus está, tem palavra. Porque eu acredito que Jesus não entrou lá para pregar. Porque, Hilder, se Jesus tivesse entrado em Cafarnaum para pregar, ele teria ido direto ao templo, à sinagoga. Então ele entra meio que off, vai para a casa de supostamente Pedro e ali talvez para descansar. Mas como a casa encheu de pessoas, aí a Bíblia diz que ele começou a pregar a palavra. Eu fico preocupado com algumas liturgias cujo tempo é 2 ou 2 horas e 15 minutos, ou 2 horas e 30, ou mais. Não se assustem. Tem cultos que duram 3 ou 4 horas. E o tempo da palavra é 15 minutos. É 20 minutos. É 30 minutos. Irmãos, onde Jesus está, a prioridade é a palavra. É a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenção de corações. A palavra de Deus é tudo que a gente precisa. O louvor é importante, a performance é importante, mas a palavra de Deus é insubstituível. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E quantos estão sendo tocados e desejosos por ouvir a voz de Deus esta noite? Aleluias! Glória a Deus! A voz do Senhor é como o trovão, é como voz de muitas águas. Ela nos direciona. Ela nos corrige, ela nos consola, ela nos conforta. E hoje, mais uma vez, a palavra do Senhor está nos direcionando. Aqueles homens pegam o paralítico, levam até a casa e eles não conseguem entrar. Isso me chama a atenção porque, irmãos, você há de convir comigo, qualquer pessoa que esteja numa situação de vulnerabilidade, a gente se sensibiliza. Eles se manifestaram, creio eu, a intenção de entrar dentro da casa, mas os que estavam à porta não se sensibilizaram. A multidão que ali estava não se sensibilizaram. Mas aqueles que estavam certos da sua missão, porque a verdadeira missão se toca pela compaixão e a empatia. Se a gente não se compadecer dos necessitados, dos nossos iguais, não temos ação. Mas uma das essências da missão é compaixão, é se compadecer. Jesus fez isso várias vezes, se compadecendo dos enfermos, dos problemáticos, dos endemoniados. Esta é uma característica da igreja missionária. E quando nós analisamos o contexto que nós estamos vivendo na pós-modernidade, é cada um para si e Deus para todos. É cada um correndo atrás daquilo que lhe convém e matando um leão a cada dia. Mas Deus levantou esta igreja para ser uma igreja que se importa, para ser uma igreja que ama como Ele amou. Jesus disse: olha, assim resplandeçam a vossa luz,
e os homens possam olhar para as suas obras e glorificar a Deus Pai. Por isso nós precisamos acordar a cada dia, pedindo ao Senhor que nos dê a sua missão, nos dê a sua agenda, para que cada dia, de segunda a segunda, possamos viver o propósito de Deus nesta terra. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a nação. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Quantos podem esta noite levantar a sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor? Que os homens possam perceber a tua glória e a tua presença em minha vida. Aleluias! De fato, irmãos, a sociedade pós-moderna, ela tenta imprimir em nós uma falta de resiliência, uma falta de propósito, uma falta de perseverança. E a gente desiste muito. Hoje a sociedade, elas desistem dos problemas. Elas preferem isso do que enfrentar a resolução dos problemas, porque dá trabalho. Resolver problemas dá trabalho. Cuidar de pessoas dá trabalho, sim ou não? Dá trabalho. Mas estes homens, essas 4 pessoas, que aqui eu quero fazer uma aplicação, e estes homens aqui, em suas atitudes, representam a igreja missionária. Estes homens, ao chegarem na porta e não conseguirem adentrar, eles não desistem, pastor Jean. Eles sobem a casa com aquele paralítico, descobrem no telhado e descem aquela cama aonde Jesus estava. A casa não era tão alta, mas também os homens não eram tão altos, eram menores fisicamente. Mas eles tiveram as suas dificuldades, mas não desistiram. Não desistiram. E a voz do Espírito brama ao meu coração, brada ao meu coração, digo melhor, a fim de que você, pai, não desista do seu filho. Você, cônjuge, não desista do seu cônjuge. Família, não desistam dos seus familiares. Não vamos desistir dos nossos vizinhos. Não vamos desistir de alguém que Deus colocou em nosso caminho. A história não terminará assim. Deus nos deu poder, aleluia. Mas recebereis sobre vós a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo nos foi dado. Glória a Deus. O Espírito Santo está sobre nós. Aleluia. Estes homens nos dão um exemplo extraordinário. Eles tinham foco, tinham compaixão e não desistiram. Descobriram o telhado. E quando eles baixaram o telhado, ao descobrir o telhado, Jesus, ao visualizá-los, liberou uma palavra extraordinária. Jesus olhou para aqueles homens que carregaram aquele paralítico numa cama e liberou uma palavra dizendo: ao ver-lhes a fé, o Senhor admirou da sua fé. Ao ver-lhes a fé, o Senhor liberou uma palavra. Sabe por quê, irmãos? Jesus, Ele vê todas as coisas. Ele sabe tudo. Ele sabe a intenção dos nossos pensamentos e do nosso coração. Ainda antes que a palavra possa sair dos nossos lábios, Ele já sabia qual seria ela. Ele conhece o nosso ontem, o nosso deitar. Ele conhece o nosso levantar. Nada passa oculto aos olhos de Deus. O Senhor está vendo cada gesto, cada palavra, cada oração, cada lágrima derramada, cada trabalho empreendido para resgatar uma alma. O Senhor está vendo a sua fé. E a recompensa da sua fé é o milagre de transformação e perdão. Aleluia. Glória a Deus. A recompensa da nossa fé é a transformação da nossa casa. É a transformação das pessoas, é o perdão dos pecados e a libertação das pessoas. Continue orando, continue chorando, continue investindo,
Continue gastando tempo para resgatar pessoas. Quem ganha uma alma sábio é e cobre multidão de pecados. Jesus viu-lhes a fé e o Senhor prova mais uma vez que Ele vê como o homem não vê. Quem olhava para o quadro dizia que aquele paralítico precisava exatamente, unicamente, de ser curado da sua paralisia. Mas quando Jesus olha para ele, Jesus olha e vê o que ninguém vê. O que ele vê? Pecados na vida daquele homem. E o Senhor libera esta palavra: filho, perdoado estão os teus pecados. Que palavra extraordinária! A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. São as nossas iniquidades. Nada mais tem o poder de nos separar de Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. Isaías 59 diz que eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Os seus ouvidos não estão tapados ou surdos para que não possa nos ouvir. Mas as nossas iniquidades, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando Jesus olha para a fé daqueles homens que carregaram aquele paralítico até a presença de Jesus, quando Jesus vê a fé deles, o Senhor libera esta palavra: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. E os que estavam ali, os doutores da lei que ali estavam, começaram a murmurar, dizendo: que isso? Quem ele pensa que é? Será que ele está pensando que é Deus para perdoar pecados? Porque só Deus pode perdoar pecados. Gente, aqueles homens arrazoavam entre si, dizendo, murmuravam em seus corações. E Jesus, mais uma vez, revela a sua presciência ao ouvi-los, ao ouvir o coração daqueles homens, e fez uma pergunta em público: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, ou dizer, filho, perdoados estão os teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Jesus vira para o paralítico e disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquele homem recebeu um milagre integral. Ele recebeu o perdão dos seus pecados e recebeu a cura física. Jesus trabalhou na vida dele de dentro para fora, de forma integral. Jesus o curou, mas antes de Jesus curá-lo, o Senhor perdoou os seus pecados. E quando isso acontece, nós presenciamos um grupo de pessoas que se levanta, e esse grupo se levanta para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são os desafios, os desânimos, porque às vezes nós nos deparamos com situações que não há uma mudança na perspectiva humana. Não há uma solução. Isso nos causa desânimo, desconforto. Mas esta história não terminará assim. Eu creio. O Senhor tem poder de, através deste processo que você está passando, o nome dele ser glorificado. Eu tenho certeza no poder que Jesus tem em transformar. Tudo é possível àquele que crê. E a pergunta que não quer calar é exatamente esta: nós somos esta igreja representada por estas 4 pessoas que tomam a iniciativa de levar pessoas à presença de Jesus para receber perdão dos seus pecados e viver curas em todos os aspectos: emocional, sentimental, física, espiritual. Ou nós somos as pessoas que
repelem as pessoas. O pastor Jean um dia perguntou: você é do tipo de crente que agrega, que atrai, ou você é o tipo de crente que repele as pessoas? Lembrei aqui agora, um desafio para nós, pastor. Mas nós aprendemos e estamos aprendendo que a cada dia a glória de Deus possa ser manifestada em nossas vidas, e a gente possa continuar sendo instrumento de Deus para alcançar vidas. Quantos podem dizer amém? Amém. Paulo, ele disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. A palavra do Senhor nos disse em Lucas capítulo 4, versículo 18, o Senhor Jesus dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos e libertar os oprimidos. Esta é a missão da igreja: ser discípulo de Jesus, levar o evangelho de Jesus de forma destemida, de forma eficaz, de forma ousada, como Paulo no capítulo 1, versículo 16 de Romanos: porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo nos abençoe de forma extraordinária. E aqui a gente parte para concluir o sermão desta noite, de conscientização missionária. Primeiro, nós encontramos pessoas que se dispuseram a gastar o seu tempo se posicionando para ver pessoas, ou aquela pessoa específica, ser curada e transformada pelo poder de Jesus Cristo. Quantos estão dispostos a se gastar, a dedicar tempo para que pessoas possam ser transformadas, curadas e libertas pelo Senhor? Eu tenho certeza, se esta manifestação foi uma manifestação de fé, iremos incluir na nossa agenda semanal pessoas para a gente ligar, pessoas para a gente se encontrar, pessoas para a gente falar do amor de Cristo, pessoas para a gente mandar mensagens de salvação para o coração destas pessoas. A gente percebeu a presença de pessoas críticos, murmuradores, pessoas que vão se levantar como se levantaram naquele dia, porque todas as vezes que nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, vamos encontrar opositores, vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar muitos desafios. Como se levantou naquele cenário pessoas para murmurar contra o que Jesus estava fazendo, mas Jesus não lhes dispensou tanta atenção. Jesus os contradizeu dizendo: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? Contra os críticos, Jesus não vai gastar tempo. Fiquem tranquilos, continue mantendo o foco. O nosso foco não são os críticos, o nosso foco é Cristo Jesus, que é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo para a gente, Jesus é tudo que nós precisamos. Nossa suficiência está em Cristo Jesus. Se levantam os críticos, mas logo depois se levanta uma turma, um grupo de pessoas que reconhecem a glória, o poder, a graça e a misericórdia de Deus a alcançar o pecador perdido em seus pecados, o enfermo em suas enfermidades. Jesus é tudo que precisamos. O evangelista João disse: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Que essa palavra, através dela, o Espírito Santo possa trazer luz em nosso entendimento, e que a igreja do Senhor possa ser despertada, porque estamos vivendo os últimos dias na face da terra.
Estamos vivendo dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. E precisamos estar a cada dia vivendo o propósito de Deus. E nós pregamos a palavra de Deus. Não necessariamente através de palavras. Não necessariamente um púlpito, um microfone nas mãos. Não. Nós pregamos, e a maior mensagem a ser pregada, e a mensagem de maior credibilidade, não são nossas palavras, não são as nossas oratórias, as nossas palavras polidas. A maior mensagem é o testemunho de vida. A mensagem mais impactante e transformadora é aquela que as pessoas conseguem olhar para a igreja e ver Cristo na vida da igreja. Pregue todos os dias, se necessário for, use palavras. Fiquemos de pé. Deus os